A paz do Senhor a todos. Estou aqui para vos trazer uma palavra diretamente do trono de Deus. Eu gostaria de meditar na palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo 11. Uma passagem bem conhecida, mas que traz para nós um exemplo muito grande de fé e de convicção. Diz a palavra de Deus que Jesus estava indo em uma viagem missionária de rumo a Jerusalém. E passando ele pelo meio de Samaria, diz a palavra de Deus que veio-lhe ao encontro 10 leprosos, gritando, pedindo a misericórdia de Deus de longe, porque eles não poderiam chegar perto de Jesus. E onde Jesus estava, sempre havia uma multidão de pessoas. Então, aqueles 10 leprosos ficaram de longe, observando Jesus, e vendo que Jesus passava por Samaria, eles começaram a gritar de longe. O que eu acho mais interessante nessa passagem é algo muito forte, muito tremendo, que os leprosos, eles tinham leprosário, eles não poderiam sair do leprosário de maneira alguma, mas eu vejo aqui algo que chama-nos atenção quando nós necessitamos de algo, quando nós precisamos de um milagre, quando nós precisamos de algo para a nossa vida. Nós temos que quebrar barreiras, nós temos que andar contramão ao mundo, contramão à lógica. E nós vemos nesta passagem algo que nos chama muita atenção, que esses 10 leprosos não poderiam, pela lei, eles não poderiam sair do leprosário. E eu vejo aqui que, diante da convicção que eles souberam que Jesus ia passar por Samaria, eles saíram da onde eles estavam e vieram até próximo de Jesus. De longe, eles começaram a gritar, pedindo a misericórdia, pedindo que Jesus fizesse alguma coisa por eles. Isso é maravilhoso, quando nós tomamos uma posição, mesmo que seja contra a sociedade, contra às vezes um parente, contra às vezes os amigos, mas quem necessita de algo somos nós. Então, nesse momento, eu vejo esses 10 leprosos, eles tomaram uma posição, quem sabe, a Bíblia não diz, mas quem sabe eles fizeram uma reuniãozinha ali, os 10 leprosos, e começaram a trocar ideia. Olha, eu vi falar, quem sabe tinha alguns que chegou mais antes, outros mais depois, naquele leprosário. Quem sabe o que chegou por último falou assim: ó, tem um homem que está fazendo missão aí na terra, ele anda para Jerusalém, Samaria, ele sempre passa por aí. Hoje eu fiquei sabendo que ele vai passar por aí. Isso eu estou fazendo aqui uma conjectura, a Bíblia não diz isso, mas eu penso que talvez aconteceu isso, e de repente eles combinam. Então vamos sair, vamos ver se nós vemos esse homem chamado Jesus, e ele poderá nos dar a solução dessa enfermidade. E quando eles se aproximam da aldeia, diz que eles gritavam em alta voz, dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós, faça alguma coisa. E Jesus para naquele momento e começa a observar aqueles leprosos. Ele olha para eles e fala: vão até o sacerdote. Então veja aqui uma palavra que Jesus liberou. Jesus poderia dizer: não, vocês estão curados, vocês podem ir para sua casa, mas não. Jesus nunca fazia as coisas fora da lei. Jesus nunca fazia as coisas fora da lei humana. Ele diz: vai, porque tinha uma ordem naquela época, que se uma pessoa leprosa ela fosse curada da sua lepra, que ele se sentisse que estava melhor, ele tinha que ir até o sacerdote examiná-lo para ver se verdadeiramente ele estava curado. Então Jesus disse para aqueles 10 leprosos: vão até o sacerdote. E eles obedeceram a palavra de Deus, eles obedeceram a voz do Senhor Jesus e foram até o sacerdote. E o sacerdote disse: vocês estão curados, vocês não têm nada. E veja que interessante, uma palavra muitas vezes muda a história. E muitas vezes nós não temos coragem de liberar uma palavra de incentivo, nós não temos coragem de liberar uma palavra para alguém, mas uma palavra, ela tem um poder tremendo. Uma palavra que sai da boca de uma pessoa que está na direção de Deus, que está na direção certa, pode ter certeza que vai fazer um efeito muito grande. E nós muitas vezes precisamos liberar palavras boas para as pessoas, porque se você encontra uma pessoa que está depressiva e você vai falar para ela que ela não é, que ela está errada, que ela está mal, porque de repente ela quer estar daquele jeito, ela está querendo conseguir alguma coisa, um benefício.
Então isso vai trazer para a pessoa um mal ainda maior. Mas quando nós se deparamos com pessoas que estão passando por alguma dificuldade, por algum problema, e uma palavra que nós liberamos para esta pessoa pode fazer a total diferença na sua vida. Então veja que nós precisamos de liberar uma palavra de incentivo, seja um incentivador de pessoas, seja um incentivador de vidas. Libere uma palavra boa, libere uma palavra que vai mudar a história de uma pessoa. E Jesus, olhando para aqueles 10 leprosos, liberou uma palavra somente. Ele falou, vai até o sacerdote. E eles vão até o sacerdote, eles obedeceram a palavra. E talvez eles poderiam questionar com Jesus, dizer assim, mas Jesus, é só isso que o Senhor vai fazer para nós? Nós precisamos de um milagre urgente, agora o Senhor manda nós ir até o sacerdote. Mas o que é isso? É fé, convicção diante de uma palavra. Então uma palavra, ela tem um sentido muito especial. Então antes de você liberar uma palavra para uma pessoa, pense bem o que você vai falar para uma pessoa. Uma palavra pode mudar a história, pode mudar a saúde, pode mudar o cativeiro de uma pessoa. Então eles vão até o sacerdote e pedem para que o sacerdote examinasse que eles estavam se sentindo, que eles tinham sido curados. Quem sabe eles nem falaram que Jesus tinha liberado aquela palavra, mas pela fé, pela convicção, eles vão até o sacerdote e o sacerdote diz para ele, vocês estão liberados, vocês estão curados, podem voltar para suas casas. E veja que há algo mais interessante também, outra palavra que falta em nós muitas vezes é a gratidão. Muitas vezes nós somos muito ingratos com as pessoas, somos ingratos com Jesus, somos ingratos com o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas para nós precisamos ser gratos a tudo. Precisamos ser gratos com o que as pessoas fazem de bom para nós, precisamos ser gratos com aquilo que as pessoas fazem para nós. E a Bíblia vai dizer que 9 daqueles leprosos que foram curados, eles vão para suas casas, vão para sua cidade, voltam para os seus afazeres. Mas teve um deles que parou naquele momento e disse, eu não posso ir embora sem antes voltar para aquele homem chamado Jesus e prostrar diante dele, porque eu estava condenado à morte. Mas com uma palavra, ele me livrou deste mal, então eu vou voltar para agradecer Jesus pelo milagre. Será que nós temos agradecido a Deus pelo milagre? Será que nós temos agradecido a Deus pela abundância que Deus tem nos dado? Será que nós somos gratos pela roupa que o Senhor tem nos dado? Será que nós temos sido gratos de dobrar o nosso joelho, prostrar e dizer, Senhor, muito obrigado pela família que o Senhor me deu. Muito obrigado, Senhor, pelos filhos que o Senhor me deu. Muito obrigado pela esposa ou vice-versa, o esposo que o Senhor me deu. Seja grato em tudo na tua vida, porque se não fosse Jesus, se não fosse Deus na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Quantas pessoas que hoje são um milagre, só estão vivos porque houve um grande milagre na sua vida. Então não se esqueça, não seja ingrato com Jesus, volte e agradeça, faça como este leproso. E quando ele chega na presença do Senhor, ele se dobra, ele se joga nos pés do Senhor Jesus e diz, Jesus, eu estou aqui grato pelo milagre. Talvez Jesus nem conhecia quem era aquele. Mas quando ele se dobra diante de Jesus para agradecer, Jesus lembra que seriam 10 os leprosos que vieram até ele pedir a misericórdia. E Jesus olha para aquele homem e fala assim, cadê os 9 que estavam com você? Só um veio para agradecer, ser grato pelo milagre. Então, será que nós não estamos sendo ingratos com Deus, com Jesus, pelo milagre, pelo fôlego de vida, por tudo o que o Senhor fez em nossas vidas? Então, nós precisamos ser gratos ao Senhor, se derramar na presença do Senhor e agradecer a Ele por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Nós vemos aí, passamos por uma pandemia, quantas pessoas foram do nosso lado, amigos, irmãos, que congregavam com nós, que saíam com nós, faziam obra junto com a gente. E se foram, e nós fiquemos porque Deus tem um projeto, Deus tem um plano, e por que não? Nós não somos gratos. Nós vemos hoje as igrejas estão vazias, muitas pessoas não têm cultuado, não têm voltado para agradecer a Deus por ter passado por um momento tão difícil e passar com vida. Então isso é um motivo muito grande, nós sermos gratos ao Senhor. Então Jesus olha para aquele homem, somente esse estrangeiro voltou a agradecer. O que Jesus queria dizer? Eu creio que aqueles 9 leprosos que estavam ali eram de Jerusalém, eram da mesma terra de Jesus.
porque Jesus veio para os judeus, só que os judeus o rejeitaram. Então aqui nós vemos que esse homem, esse leproso que voltou a agradecer, Jesus disse que ele era estrangeiro, que ele não era da linhagem de Jesus. Se fosse para pensar na lógica humana, quem deveria voltar para agradecer seriam os 9, que era da linhagem do Senhor, que quem sabe era um judeu, mas não, aquele estrangeiro foi tocado por Deus, pela fé, e voltou para agradecer o Senhor. Então veja que muitas vezes nós levamos show de pessoas que não conhecem Jesus. Muitas vezes nós vemos isso acontecer porque hoje nós temos cristãos que estão na igreja, não acreditam mais em profecias, não acreditam mais em revelações, não acreditam mais que Jesus fala, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza no Espírito Santo. E às vezes chega uma pessoa que nunca entrou num templo, uma pessoa que não conhece Jesus por ouvir falar, nunca estudou a palavra, não tem conhecimento da Bíblia, e ele entra num templo e sai curado, sai restaurado. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que aquele estrangeiro se foi tocado e voltou para agradecer Jesus. E nós muitas vezes estamos com Jesus, estamos na presença de Jesus e não somos gratos pelo que Jesus faz. Então que a partir deste momento, que esta palavra possa tocar no teu coração. Estou falando aqui com pessoas, é claro que esta palavra vai atingir vários tipos de pessoas, evangélicos e não evangélicos, mas eu chamo a atenção dos evangélicos que hoje já não estão acreditando mais no poder sobrenatural de Deus. Já estão desacreditando, conhece, sabe o poder que Jesus faz, o que Jesus tem para os seus, mas nós que conhecemos muitas vezes não valorizamos o que Jesus faz por nós, não sabemos agradecer. Mas de repente vem um estrangeiro, uma pessoa que nunca ouviu falar direito de Jesus, não sabe, não aprendeu, não lê a palavra, e de repente recebe um grande milagre na sua vida, e nós que estamos todos os dias na igreja, não recebemos. Por quê? Porque não sabemos agradecer pelo que o Senhor faz por nós. Que Deus possa abençoar a tua vida, a vida de cada um que vai ouvir essa mensagem. Compartilhe com alguém que, quem sabe, está precisando de um milagre. Libere uma palavra para essa pessoa que está necessitada. Então, eu te peço neste momento que você compartilhe este vídeo com mais alguém, para que mais pessoas possam ouvir a voz de Deus e quem sabe através de uma palavra essa pessoa seja curada também, como aqueles 10 leprosos foram curados, e que nesta noite, neste momento, você possa ser tocado por Jesus. Eu já te peço para que você também se inscreva no canal Voz Missionária, que sempre terá uma palavra para o seu coração. Se inscreva lá, canal Voz Missionária. Não se esqueça, deixe um joinha, nos ajude nós levarmos esta palavra para mais pessoas. Deus abençoe e continue firme na presença do Senhor. Forte abraço a todos, gratidão por tudo.